Um abraço para você. Começa agora mais uma edição do Supercast, o podcast do Supercanal, com convidados exclusivos. E nesta edição, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Supercanal Fernando Pimentel, ex-governador de Minas Gerais e agora pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Pimentel, prazer recebê-lo aqui. Nós vamos comentar justamente um pouco mais a história do Pimentel nessa rodada de entrevistas. Estamos recebendo aqui no Supercanal diversos políticos, com pretensões para 2022. Pimentel, primeiro gostaria que o senhor falasse um pouco, da sua infância, onde você nasceu, um pouco mais da sua trajetória, inclusive profissional também. Seja bem-vindo. Tá bom. Muito obrigado, Lucas. Um prazer muito grande falar com você aqui em Caratinga, com toda a região também. O Supercanal hoje é um importante meio de comunicação aqui da região e muito feliz de estar aqui, Bom, você me perguntou da minha vida, vamos dizer assim, Eu comecei na política muito cedo, Lucas. Eu sou da geração que lutou contra a ditadura nos anos 60 do século passado e eu era estudante, nas jornadas estudantis de 68 e ali eu comecei a militar. Naquela época, a ditadura, qualquer tipo de organização era proibido, 68 foi justamente o ano do AI-5, do Ato Institucional número 5, que instituiu a censura aos meios de comunicação, proibiu as reuniões político-partidárias, proibiu manifestações artísticas, enfim, aquele clima da ditadura. Eu fui, então, militante do movimento estudantil, depois fui militante de organizações de resistência à ditadura militar e fui preso político com 19 anos de idade. Eu fui preso, fiquei 3 anos e meio preso. Quando eu saí, refiz a minha vida, voltei para casa, tive que refazer a minha trajetória estudantil, Me formei em economia. Eu sou nascido em Belo Horizonte, criado lá. Me formei em economia, fiz concurso para a Universidade Federal, fui professor de economia da UFMG até aposentar. E também voltei a militar, quer dizer, nunca parei, nunca me afastei da militância política, da luta democrática, da luta pelos direitos humanos, pelos direitos sociais, Fui fundador do PT nos anos 80, 79 e 80. Aí eu já era professor da Faculdade de Ciências Econômicas, depois fui presidente do Conselho Regional de Economia. Aí, quando o PT ganhou a Prefeitura de Belo Horizonte em 1992, na eleição do nosso primeiro prefeito, que foi o Patrus Ananias, eu fui chamado por ele, convidado por ele, para ser secretário da Fazenda. E fui secretário de Fazenda do município durante 8 anos. O primeiro mandato do Patrus, depois o mandato do Dr. Célio de Castro. Fui vice-prefeito na eleição seguinte com o Dr. Célio. O Dr. Célio se afastou com 10 ou 11 meses de governo, porque teve um AVC e não retornou. Então, eu fiquei 3 anos como prefeito em exercício, substituindo o Dr. Célio. Fui candidato à reeleição, fui eleito prefeito de Belo Horizonte, quer dizer, reeleito na ocasião. Me afastei da prefeitura em 2008. De 2008 em diante, eu fui ministro de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior com a presidenta Dilma. Depois, fui governador do Estado, você acompanhou, até 2018. E agora me afastei um pouco da vida pública em função dos processos que eu tinha que responder, mas fui inocentado em todos eles. Então, estou voltando agora com a pré-candidatura a deputado federal nessa eleição de 2022. Ou seja, uma história dedicada à vida pública, Qual o maior desafio, Pimentel? O maior desafio, eu diria para você que eu não sei assim, um momento exato que o maior desafio. O maior desafio, eu acho, Lucas, é você manter a coerência nesse tempo todo. Eu nunca mudei de lado na política. Meu lado é sempre o mesmo. É o lado da justiça social, do desenvolvimento econômico, da distribuição de renda, dos direitos civis, da democracia. Então, esse é o meu lado. E comigo tem muita gente, milhões de pessoas defendem os mesmos valores, os mesmos ideais. Então, manter-se fiel a essa trajetória. E aí, o desafio, eu diria, é você governar, como foi o caso nosso. Eu governei uma cidade grande, a capital de Minas Gerais, e depois governei o Estado. Governar em condições muito difíceis,
No caso do governo do Estado, nós governamos no pior momento da história da República, né? E entregar resultados. Então, apesar das dificuldades, se conseguir entregar resultados. Aparentemente é simples, né? As pessoas olham e falam, mas o governo pode tudo. Não, não é tão simples assim. O governo não pode tudo, os governos, né, não podem tudo. Exige muita habilidade, exige capacidade de negociação, de diálogo, e exige, claro, compromisso com aquilo que te levou ao governo, que, no nosso caso, é o campo da democracia, da justiça social. Então, o desafio é governar com um quadro de dificuldades, mas a gente enfrenta, né? Como eu disse no início, você hoje está como pré-candidato a deputado federal. Por que ser pré-candidato a deputado federal e não ao governo de Minas, por exemplo? Não, mas a experiência de governo de Minas eu já tive, né? Sim. Eu, na verdade, vou confessar para vocês, para os nossos telespectadores, Sim. Eu estava muito desanimado quando eu saí do governo. Nós tivemos um período muito difícil, né? O meu governo, foi um governo cercado de dificuldades, com o afastamento da presidenta Dilma, com a prisão do presidente Lula, do ex-presidente Lula, né? Sim. A perseguição judicial que eu sofri, policial e judicial muito forte contra mim, contra a minha família, isso tudo me deixou muito desanimado. Então, durante uns 2 anos, eu não me afastei da política, porque é impossível, mas fiquei recolhido, digamos assim. Sim. Me afastei um pouco da vida pública. O ano passado, o presidente Lula me chamou lá em São Paulo e me fez uma convocação. Disse, olha, Fernando, eu vou ser candidato de novo a presidente da República. Não tem como fugir dessa missão, né? O presidente Lula encara como uma missão e eu acho que de fato é, né? Nós precisamos recuperar o país, voltar o país ao trilho da democracia e do desenvolvimento social, e eu preciso de ajuda. Todas as lideranças importantes do Partido dos Trabalhadores têm que ser candidatos para me ajudar a governar, e você é uma delas. Eu hesitei um pouco, ele insistiu, me fez essa convocação. Venha, porque se nós não tivermos uma bancada de deputados grande, forte, sólida e leal, nós não vamos conseguir governar o Brasil. O que é verdade, né? Nós estamos vendo aí, nesse governo atual, esse desastre, essa tragédia que o Brasil está vivendo, a falta que faz você ter uma bancada eficiente ao lado do presidente da República. Então, eu aceitei essa convocação e, por isso, sou pré-candidato a deputado federal para ajudar o presidente Lula nessa tarefa dificílima que vai ser reconstruir o Brasil. Vamos falar sobre nomes, né? O senhor já começou citando o ex-presidente Lula, também candidato, né? Sim. Sobre a figura do Bolsonaro, o que você tem a dizer sobre ele? Olha, gente, é difícil achar uma qualidade no atual presidente da República. Eu não vejo nenhuma, né? Eu acho que é uma pessoa que teve uma vida política absolutamente medíocre. Ele foi deputado 30 anos sem ter apresentado nem aprovado nenhum projeto na Câmara. Tem uma postura extremamente agressiva em relação à política em geral. É claramente um antidemocrata, né? Contra a democracia, e está fazendo um governo desastroso, né? Então, eu não gosto de falar pessoalmente, né, das características pessoais, isso aí cada um tem a sua. Mas, do ponto de vista público, vamos ser claros, nunca o Brasil teve um presidente tão desqualificado quanto o Bolsonaro. Então, por todos esses motivos, é hora de afastá-lo da presidência da República, né? E afastá-lo pela forma democrática, pelo voto. E não é outra coisa que as pesquisas estão mostrando. Felizmente, nós temos no Brasil uma liderança, que é a do presidente Lula, claramente comprometida com a democracia, com a justiça, com os valores mais importantes do povo brasileiro, e é ele que nós vamos colocar de volta para nos ajudar a reconstruir o Brasil. O senhor já começou a falar algumas características. O que você tem a dizer sobre o presidente Lula? Você pode falar sobre a pessoa dele, já que o senhor tem um convívio muito próximo, né? É também uma liderança do Partido dos Trabalhadores, amigo próximo do Lula. Olha, gente, o presidente Lula, os brasileiros o conhecem bem, né? É uma pessoa que hoje eu diria que é íntima do povo brasileiro, né? Tem uma trajetória amplamente conhecida, líder sindical, um homem que venceu, a principal dificuldade que eu acho que ele venceu na vida foi ter sobrevivido. Ele saiu do Nordeste, você sabe da história do Lula, saiu com 8 anos de idade, ou menos, para São Paulo, trazido pela mãe, com mais 7 irmãos, para não morrer de fome, literalmente, né? E conseguiu superar as dificuldades, venceu na vida, se tornou um líder sindical importantíssimo,
fundou um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, e aí se tornou essa liderança, que é uma das maiores lideranças democráticas e populares do mundo. Então nós temos a sorte de ter essa pessoa. O convívio pessoal com o presidente Lula é muito afável. O Lula é uma pessoa simpaticíssima, né? Assim, ele se preocupa com a gente enquanto ser humano, né? É uma pessoa que se comove, que tem compaixão, que tem sentimentos profundos, eu diria, a flor da pele, né? O Lula é um homem absolutamente transparente. Foi vítima de uma terrível injustiça, que foi esse processo que armaram contra ele, essa coisa da Lava Jato, uma prisão absurda, injusta, mas isso o fortaleceu. Ele hoje é um homem mais maduro, eu diria até do que antes, né? É um homem que sofreu muito e não guarda nenhum tipo de ressentimento. É um homem que não tem nenhum ódio, não tem. Ele transparece. Pelo contrário, ele hoje é uma pessoa muito mais, eu diria, mais carinhosa, mais amorosa do que se não tivesse passado por aquela experiência. Então, por todos os motivos, acho que o presidente Lula, nós devemos agradecer a Deus ter uma liderança como ele para nos ajudar nessa tarefa de reconstruir o Brasil. Romeu Zema, o que o senhor tem a dizer sobre ele? Olha, o governador Zema, é até difícil falar, porque eu acho assim, ele pegou o Estado, segundo ele, numa situação muito difícil, o que é verdade, estava mesmo, foi a mesma situação que eu peguei. E teve uma sorte extraordinária, as pessoas vão achar engraçado, mas é verdade, ele teve uma sorte extraordinária. No final do meu governo, nós conseguimos uma liminar no Supremo Tribunal Federal que nos permitiu suspender o pagamento da dívida com a União, né, sem sofrer nenhuma sanção. Essa é a liminar que a gente conseguiu. Mas nós conseguimos isso nos últimos meses. Então, isso beneficiou o Estado, no meu mandato, por 3 ou 4 meses. O Zema teve esse benefício até agora, 3 anos e meio, sem pagar a dívida com a União. Não pagar as prestações da dívida dá uma economia para o Estado de mais ou menos 4,5 a 5 bilhões de reais por ano. É quase que metade do déficit que a gente tinha, sim, e ainda tem, já está resolvido aí. Além disso, com a pandemia, ele conseguiu fazer uma economia extraordinária. O Estado parou de funcionar, né? Vou dar só um exemplo para as pessoas entenderem. O Estado contrata, na minha época contratava, e hoje é a mesma coisa, sim, mais ou menos 80 mil professores por ano, os professores chamados designados, né? Sim. Não são os efetivos concursados, você tem que contratar temporariamente para suprir a carência de professores na sala de aula, né? A demanda. 80 mil por ano. Ele passou 2 anos sem fazer essa contratação, porque as escolas estavam fechadas, além da economia, obviamente, sim, pelas escolas fechadas. Tudo isso somado permitiu que o Estado equilibrasse as contas, mas é um equilíbrio provisório, é um equilíbrio que, na verdade, estruturalmente ainda não existe, ele é um equilíbrio conjuntural. Isso deu possibilidade a ele de fazer aquilo que todo governante tem que fazer e deve fazer, que é pagar os salários, acertar a folha de pagamento. E foi o que no meu governo eu tive dificuldade para fazer, porque o Estado realmente estava quebrado, estava com um déficit gigantesco, né? Isso proporcionou ao Zema, então, ter o que ele tem hoje, uma aprovação bastante razoável, significativa. Muito bem, fora isso, o que é que o governo do Estado fez nesses 3 anos e meio de Zema, de Romeu Zema? Eu vou responder, nada. Não tem nenhuma política pública, não tem nenhum programa novo, tem nada. Romeu Zema não fez nada. E apresenta ao Minas essa perspectiva, dizendo, não, mas eu equilibrei as contas, estou pagando os salários em dia. Eu também paguei em dia, só que eu paguei escalonado, porque eu não conseguia pagar no 5º dia útil, né? Então, acho que o Romeu Zema está devendo ainda a Minas Gerais apresentar resultados. Vamos ver que resultados ele vai apresentar. Fora isso, pessoalmente, mal o conheço, tive com ele uma vez só, não tenho nenhuma... E, aliás, não gosto de fazer observações pessoais, acho que política não é para isso, né? A política a gente deve fazer com olho no bem-estar das pessoas. É isso que interessa para o povo mineiro. Alexandre Calil, o que você pode dizer para a gente sobre essa figura? Calil eu conheço bem. Calil é um amigo, eu tenho relações pessoais com ele. Acho ele uma liderança extraordinária. Ele não vem do campo da política, tem uma trajetória muito diferente da minha, né? Ele vem do campo do esporte, mas eu conheço o Calil como empresário, como dirigente esportivo também, e ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade social muito grande, que eu não consigo perceber no Romeu Zema. Não consigo perceber em Zema nenhum tipo de sensibilidade, compaixão, desse sentimento que move as pessoas, deve mover as pessoas na vida pública. Mas essa é outra história. Calil não. Calil tem
um sentimento profundo de carinho com as pessoas, com os mais pobres, com os necessitados. Ele tem um jeito muito sincero, né? Todo mundo sabe, é uma pessoa absolutamente aberta, transparente. Há quem veja nisso um defeito, eu acho que é uma qualidade. E fez um extraordinário governo em Belo Horizonte. Fez um governo muito bom, tanto que foi reeleito em primeiro turno, foi muito bem avaliado. Eu fui prefeito de Belo Horizonte e posso fazer essa comparação. Ele foi um grande prefeito. Isso qualifica, eu diria, muito bem para ser governador do Estado, que é o que ele está disputando. Sim. E ele tem o nosso apoio, tem o apoio do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula, né? E o presidente Lula é muito exigente. Ele não apoiaria uma pessoa que não tivesse essas características que eu mencionei aqui. Então, eu quero crer que o Calil vai ser, se for eleito, e quero crer que vai ser um grande governador para Minas Gerais. Pimentel, no Senado Federal, o que você pode dizer para a gente? Quem você está apoiando? O Partido dos Trabalhadores está na aliança com o Calil apoiando o senador Alexandre da Silveira, né? É uma vaga só. Nós tínhamos, inclusive, um pré-candidato, que era o meu amigo deputado federal Reginaldo Lopes, mas na composição que foi feita, entendemos, e acho que está correta essa composição, que essa vaga deveria ser mantida com o Alexandre da Silveira, que está lá como senador e está fazendo um belo trabalho para Minas Gerais. Eu acho que o Alexandre tem todas as condições de continuar sendo senador e desempenhar muito bem o mandato, o que ele vem fazendo. Então, eu conheço bem o Alexandre também, eu estive com ele várias vezes ao longo da carreira dele. Ele foi dirigente do DENIT no primeiro mandato do presidente Lula, tem um belo desempenho. Então, é uma pessoa que tem todas as qualidades para representar muito bem Minas Gerais no Senado, o que, aliás, ele já está fazendo, né? Ele era suplente do senador Anastasia, assumiu a cadeira e está se saindo muito bem. Nós vamos apoiá-lo e quero crer que vai ser eleito. Diante desse cenário de apoio, né, tanto no âmbito federal, estadual, o Pimentel chegando, né, sendo eleito como deputado federal, qual vai ser a sua primeira ação? Olha, deputado federal eu diria, uma representação muito importante para o Estado. Com certeza. Né? Porque você tem, no caso de Minas, a nossa bancada são 53 deputados federais, sim, se eu não me engano. É a segunda maior bancada da Câmara Federal. Então, a primeira coisa é você trabalhar em sintonia com o governo federal, trabalhar em sintonia com o presidente da República. Eu estou querendo ser deputado federal para ajudar o presidente Lula. E aí, obviamente, nessa ajuda, o olhar voltado para Minas Gerais, né? Sim, claro. Com aquelas prioridades que nós sabemos. Eu acho que Minas, por ter a maior malha rodoviária federal do Brasil, está dentro de Minas Gerais, merece um carinho mais especial, mais qualificado do DENIT, por exemplo, né? E daí, por exemplo, o senador Alexandre da Silveira, que conhece bem esse ramo, pode nos ajudar muito. Nós precisamos que as rodovias federais em Minas sejam tratadas com mais qualidade. Duplicar aquelas que podem ser duplicadas, uma manutenção melhor, para não falar das estaduais que estão literalmente abandonadas, né? Esse é um outro departamento que a gente pode tratar depois. Mas então eu vou ter muito carinho com essa questão. As nossas estradas, em primeiro lugar. A questão hídrica, que eu acho fundamental no Estado, não é só no norte de Minas, não. O Estado de Minas Gerais tem necessidade de uma política voltada para as bacias hidrográficas com um olhar diferenciado. Não é por outro motivo que Minas era conhecido como a caixa d'água do Brasil, né? E, apesar disso, nós estamos sofrendo aí catástrofes seguidas que estão atingindo os nossos cursos d'água. Foi o caso da barragem lá de Mariana, sim, agora, mais recente, a barragem de Brumadinho, né? Então, é preciso ter uma política pública voltada para essa questão das bacias hidrográficas. É outra prioridade que eu acho que nós vamos ter, né? E, obviamente, a qualidade de vida das pessoas em Minas Gerais, que pode melhorar muito se houver uma sintonia entre o governo do Estado e o governo federal, que eu espero que a gente consiga, elegendo o Calil e o Lula. Pimentel, eu estava acompanhando lá na sua rede social, né, no seu Instagram, você fazendo uma crítica para o governador Zema, né, acerca da atitude em relação ao funcionalismo público, na área de segurança pública, principalmente, né? E a gente sabe, né, o senhor acabou de dizer também, que houve um parcelamento dos servidores da educação, né, em função da situação econômica do Estado. O que o senhor pode fazer, um panorama para a gente acerca da ação do Zema e da sua gestão? Não, veja, eu volto a dizer, eu governei o Estado no momento de maior dificuldade da República Brasileira, né? O impeachment da presidenta Dilma, a perseguição judicial, sim, contra o PT e contra mim especialmente.
Depois do impeachment, o governo do presidente Temer teve uma atitude extremamente severa em relação a Minas Gerais. Nós não recebemos nenhum tostão de verba federal, ao contrário de hoje, né, que o Bolsonaro realmente distribuiu dinheiro para os estados no episódio da pandemia, só de auxílio emergencial que veio para Minas Gerais, foram vários bilhões de reais. Sim. Então, tudo isso somado deu um quadro de muita dificuldade no meu governo, que o Zema não enfrentou. O Zema já enfrentou uma situação muito mais confortável desse ponto de vista. Apesar da situação financeira ser muito mais confortável, o Estado hoje tem 30 ou mais, 35 bilhões de reais em caixa, porque não paga a dívida, porque economizou, como eu falei, nas contratações, né? Então Sim. Tem 35 bilhões. Apesar disso, não cumpre os acordos com a segurança, não paga o piso da educação. Então, é uma forma de lidar com o serviço público, né, com o servidor público, desrespeitosa. E eu estou dizendo isso porque está provado. Isso, qualquer servidor público hoje em Minas sabe disso. O governador atual de Minas Gerais desrespeita o servidor público, né? Ao não cumprir os acordos, ao não pagar o piso. E, de fato, ele tem uma visão privatista do Estado, né? Há pouco eu li uma entrevista do novo presidente da Copasa, que acabou de ser nomeado, em que ele dizia, a primeira linha da entrevista dele já diz tudo. Diz assim, não, o objetivo da nossa gestão é tornar essa empresa mais enxuta. Mas é a empresa que distribui água, ele vai enxugar Sim. a empresa. Só de usar essa frase, você percebe que é uma pessoa que não tem nada a ver com o serviço público. Em seguida, ele explica, nós vamos nos livrar dos contratos deficitários, as concessões deficitárias, aqueles municípios onde a operação da Copasa não produz lucro, nós vamos nos livrar deles. E vamos ficar só com os superavitários. Eu fiquei estarrecido. A Companhia de Água do Estado não é para isso. A Companhia de Água é do Estado, ela tem ações na Bolsa, mas ela é do Estado. Para quê? Para equalizar a distribuição de água. Você faz aquilo que a gente chama de subsídio cruzado. Os municípios que são rentáveis proporcionam a que a Copasa ofereça também o seu serviço em municípios que não são rentáveis. Se não for assim, como é que vai ser no norte de Minas? Então não vai ter Copasa mais servindo água no norte de Minas, porque lá é deficitário? É um escândalo, é um absurdo, mas esse é o governo do senhor Romeu Zema. Pimentel, o que você pode dizer sobre a atuação federal em relação à pandemia de Covid-19? É um desastre, né? Vamos falar a verdade, gente. O que o presidente Bolsonaro fez ao longo da pandemia é de uma crueldade, é de uma perversidade assintosa, espantosa, né? Assim, chega a repugnar aqueles vídeos que ele fazia, aquelas lives, ele imitando uma pessoa morrendo de falta de ar, ele questionado sobre as mortes, dizer, mas o que vocês querem? Eu não sou coveiro. Essa é uma atitude tão baixa, tão desrespeitosa. Nós perdemos 670 mil vidas de brasileiras e de brasileiros e ele em nenhum momento se sensibilizou com isso. Postura contra a vacinação. Olha, nada salva nesse episódio, nada se salva nesse episódio. Foi um desastre completo, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro é responsável por grande parte das mortes que houve no Brasil em relação devidas ao Covid-19, pela incúria, pela falta de cuidado e claramente pelo obstáculo que ele criou ao programa de vacinação. Se não fosse isso, nós podíamos ter nos saído com muito menos perdas de vidas do que houve de fato. Pimentel, nós fizemos uma reportagem recentemente aqui no Supercanal acerca do combustível, que é justamente uma situação um pouco diferente, né? O diesel, por exemplo, que era comercializado geralmente 30% abaixo do valor da gasolina, né? É verdade. Está justamente ao contrário. Aqui na cidade, por exemplo, nós acompanhamos, recentemente foi pauta aqui na TV, R$ 7,49 o preço, aqui na cidade de Caratinga, né? Aqui o preço do diesel e a gasolina R$ 6,99, ou seja, está baixando a gasolina. Qual é a sua avaliação acerca desses aumentos consecutivos da gasolina, agora retornando, diesel lá em cima? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Olha, tem um erro absurdo nessa questão. A Petrobras adotou, desde o governo do Temer, uma política de paridade de preço, paridade internacional de preço. O que não tem cabimento, porque o Brasil é autossuficiente em petróleo. O petróleo produzido no Brasil tem um custo muito inferior ao petróleo importado. Então, nós tínhamos que equalizar, nós tínhamos que fazer a equalização, não é tomando como base o preço internacional, é tomando o preço interno do petróleo, colocando, obviamente, uma margem de lucro, que é necessária, porque a Petrobras é uma empresa que tem ações em bolsa, precisa ter lucro, mas não esse lucro extraordinário. A Petrobras foi a empresa que mais distribuiu dividendos
no mundo nos últimos 2 anos. E veja bem, a Petrobras é do Estado brasileiro. A Petrobras é do povo brasileiro. O presidente da República é que nomeia o conselho e o presidente da Petrobras. O Bolsonaro quer atribuir a culpa à empresa. Fala, eu não posso fazer nada porque a política da empresa... Não, ele pode e ele deve. E os preços poderiam estar muito mais baixos sem esse subterfúgio que ele usou agora mandou para a Câmara aprovar uma lei que foi aprovada, reduzindo a arrecadação do ICMS nos estados. Isso vai criar um problemão. Não é só para Minas, não, para todos os estados. O próximo governador de Minas vai estar diante de uma enorme dificuldade, porque a gasolina, no nosso caso, o ICMS em Minas era quase 30%, mais de 30%, se não me engano, 31%. Foi reduzido para 15%. 18%. Perdão, foi reduzido para 18%, 15% é o diesel. Foi reduzido para 18%. Isso. Então, essa perda de arrecadação vai influir negativamente no caixa dos estados. Dei o exemplo de Minas, mas todos os estados é a mesma coisa. Bolsonaro está fazendo graça com chapéu alheio, quando o que, na verdade, tem que ser feito é corrigir a política de preços da Petrobras e voltar a investir em refinarias. E foi o que o presidente Lula tentou fazer, a presidenta Dilma tentou fazer. Porque o que acontece no Brasil? A gente tem o petróleo bruto, mas não refina. Então, você exporta o petróleo bruto e compra o combustível já refinado, principalmente o diesel. Sim. Esse é um desequilíbrio que pode ser corrigido. Claro, construir uma refinaria demanda tempo, mas nós podemos comprar refinarias prontas, que não precisa ser no Brasil, pode ser até fora daqui. Ou seja, solução para isso tem. E não essa coisa de tapar buraco, como o Bolsonaro está fazendo, usando o chapéu dos estados, né, e provocando essa distorção, que você lembrou bem. Cai a gasolina e o diesel continua caro. Ora, o que move o Brasil, o transporte de carga, todo o transporte de passageiros, pesados, né? Veículos pesados é o diesel. Não tem sentido isso, né? O diesel ser mais caro do que a gasolina. No entanto, é o que está acontecendo. Pimentel, o assunto é extenso, né? A gente sabe de muitos... a história é longa, né? Para a gente debater aqui. Mas eu vi recentemente também no seu Instagram que você falou sobre um processo que você estava respondendo, foi absolvido, né? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Não, eu sofri uma perseguição judicial quase semelhante à que o presidente Lula sofreu, né? Contra mim montaram uma operação, a tal da Acrônimo, baseada unicamente na delação de um cidadão que foi preso, e aliás a prisão dele também era ilegal, porque ele estava com dinheiro, R$100 mil, R$80 mil num avião, e o prenderam, transporte de dinheiro não é ilegal. Enfim, o início da operação não interessa muito. O que interessa é que não tinha prova nenhuma contra mim. Como não tem? Viraram a minha vida pelo avesso. Quebraram todos os sigilos, bancário, postal, telefônico, fiscal, tudo que você imaginar, meu e da minha família. Nada foi encontrado. Eu não tenho conta no exterior, eu não tenho patrimônio oculto, eu não tenho dinheiro escondido, eu não tenho laranja operando para mim. Estou dizendo isso porque eu já fui absolvido em tudo. No entanto, o estrago da imagem foi feito, né? As manchetes de jornal, as capas de revista, os minutos no Jornal Nacional atacando a gente, isso foi feito. Agora, recuperar demanda um certo tempo. Nós vamos nos recuperar desse estrago de imagem. Eu acho que o Brasil precisa urgentemente rever a sua legislação desse ponto de vista. Nós não podemos permitir o que aconteceu na Operação Lava Jato, por exemplo, né? Um juiz combinar com a acusação, com os promotores, e usar os instrumentos que ele tem em mãos para perseguir uma pessoa, como foi feito com o presidente Lula. E como foi feito comigo também, e não só comigo e com Lula, com dezenas de outros políticos, e também não só do Partido dos Trabalhadores. E isso é um erro, isso afeta gravemente o funcionamento do Estado Democrático de Direito. As pessoas não podem ser acusadas falsamente e depois não acontecer nada com quem as acusou. Então, nós estamos num processo de começar a rever isso, né? Começamos agora, a Lava Jato teve essa revisão começar a ser feita agora, e eu espero que as outras operações, como a que eu sofri também, sejam revistas. Pimentel, para a gente finalizar a entrevista, a sua mensagem para todos de Caratinga, região, as pessoas da internet que nos acompanham. Bom, agora a minha mensagem é só de alegria por ter estado aqui com você, ter conversado
com os nossos amigos de Caratinga e da região toda, revê-los sempre bom. Caratinga é uma cidade que, para mim, diz muito, né? Eu gosto muito da região, acho que aqui é um dos lugares que Minas Gerais tem de mais, como é que eu digo, de mais típico de Minas Gerais, né? A região que a Minas profunda, né? A gente pode dizer assim, não só pela geografia, pela topografia, pela simpatia das pessoas, pela hospitalidade, tem muitos amigos aqui, enfim, fico extremamente feliz de estar de volta aqui. E espero que a gente se encontre de novo. Se eleito deputado federal, vocês terão em Brasília um grande amigo, um parceiro para as causas não só da região de Caratinga, mas do estado de Minas Gerais. Pimentel, obrigado pela presença aqui no Supercanal, as portas sempre abertas, né? E esse espaço também, ele é aberto, né, para outros políticos que desejarem participar dessa rodada de entrevista. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.